A arquitetura, ela transforma cidades, influencia comportamentos, deixa marcas no tempo. Hoje vemos muitas arquitetas incríveis assinando casas, assinando apartamentos sofisticados, mas o que vemos é que quando vamos para o campo da construção, hotéis, hospitais, grandes edifícios, empreendimento, nós notamos majoritariamente assinaturas feitas por homens. E por que isso acontece? Fica o questionamento, né? Então, o podcast Elas Assinam, pela Casa Brasileira Salvador, foi criado para isso, para a gente debater um tema tão amplo, tão rico como esse, falar sobre o mercado, falar sobre tendências e falar sobre o papel de grandes mulheres, de grandes arquitetas como protagonistas na construção civil. Estamos com convidadas especiais, essas arquitetas maravilhosas aqui hoje, Adriana, Bia, Giovana. Então a gente vai estar conversando com elas, um bate-papo incrível sobre isso. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Ai, Vivi, eu quero iniciar agradecendo esse convite. Primeiro porque eu acho que é uma pauta extremamente importante. E segundo, pelo carinho e o acolhimento de vocês da Casa Brasileira sempre com a gente. Aproveitar um momento também para me apresentar. Eu sou a Adriana Salles, sou arquiteta, sócia agora do Ama Arquitetura. As minhas sócias são minha mãe e minha irmã, Adriana, Messia e Ananda. E estamos aqui depois do escritório de 35 anos de caminhada. Eu cheguei a mais ou menos uns 10, 12, não vamos assumir aqui as idades. Mas, enfim, a gente já tem um trabalho de parceria com minha mãe e agora a Ananda chega somando, trazendo uma cara nova, a gente junta nesse momento experiência de toda uma bagagem incrível que o escritório vem traçando junto com a inovação, com o novo, com a modernidade que os jovens acabam trazendo. Isso é uma característica muito importante do nosso escritório, que é sempre fazer projetos funcionais, mas atemporais também. Então, é um traço do nosso escritório que agora a gente vai concretizando não só em projetos, mas em sonhos, nas nossas vidas e na vida dos clientes. Que lindo, excelente. Bia, tudo bem? Meu nome é Bia Nery, sou arquiteta da Bianta Arquitetura e Engenharia, um escritório especializado em reformas. E eu atuo junto com meu esposo, eu sou arquiteta, ele é engenheiro civil, e estamos à frente tanto dos projetos quanto das reformas, mas a gente também realiza reformas de outros arquitetos. E hoje o escritório nasceu, né, a partir de mim, então a questão de poder trabalhar sozinha na minha profissão, no mercado, tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje aqui, assumindo as obras e tudo mais. Precisei de reforço, e aí ele se juntou a mim. Então, de forma geral, a gente acha muito interessante estar dentro da obra, no dia a dia, na hora de executar. Isso faz total diferença. Então, a Bianta nasceu para isso, para a gente poder projetar e executar. E agradecer mais uma vez também a parceria com a Casa Brasileira, que sempre tem o maior carinho com a gente, o maior cuidado, e que faz diferença também nos nossos resultados. Seja bem-vinda. Excelente. Estamos agora com nossa Gi. Eu sou Giovana Demarque, sou arquiteta sócia da Maré Arquitetos. É um escritório chefiado por mulheres, eu e minha sócia Miúcha. E a gente atua bastante na área tanto de arquitetura residencial de interiores, quanto de arquitetura residencial de residência, sejam elas reformas do zero e etc. E apesar, né, dessa vivência, da escolha, da paixão pela arquitetura residencial, a gente já teve atuações em outros campos. Então, arquitetura empresarial, arquitetura hospitalar também, né? Que você trouxe, Vi. Então, é uma honra para a gente poder estar aqui entre mulheres maravilhosas, com o acolhimento da Casa Brasileira também. Então, muito obrigada pelo convite. E por trazer essa pauta super importante, né? Então, para a gente é uma dor que dói todo dia, que nem sempre é falada, mas que eu acho que é importante abrir esse espaço de debate para a gente poder conversar, ver a vivência das nossas colegas. Eu acho que
a arquitetura sendo esse ramo que nós temos muitas colegas atuantes mulheres, a gente acaba vendo que a gente acaba se unindo ali e a ideia da gente é trazer um pouquinho disso hoje, né? E vale a pena falar, a gente estava conversando aqui, fazendo algumas pesquisas. No Brasil, o CAU ele registra 64% de arquitetos, no caso arquitetas formadas versus 36 arquitetos. Na Bahia, esse cenário é um pouquinho diferente, somando em torno de 56 a 44. Então, desde as nossas faculdades, a gente já acompanha que a maioria dos nossos colegas são mulheres, é um meio muito feminino, o que traz diversas vantagens nisso, né? Nós, mulheres, sabemos que tendemos a ser mais cuidadosas, temos um olhar mais apurado. Estava falando muito bem que a gente se apoia muito, então a gente divide muito as mesmas dores, o que é muito importante. Que não é o tema desse podcast, isso, mas já vai uma coisa já iniciando. A gente, às vezes, tenta abraçar o mundo nas nossas casas, os nossos maridos. Somos filhas, somos mães, somos netas, somos irmãs, somos arquitetas, somos amigas, somos mulher. E eu sempre digo que o mais importante de tudo, antes da gente ser a filha, a mãe, é a gente ser a gente. Sou eu ser a Adriana. E a gente se entendendo, a gente consegue ser uma mãe boa, uma filha boa e uma arquiteta, uma profissional. Exatamente. Muito boa. E aproveitando já esse gancho, né? Dia das Mulheres tá aí chegando, o mês de março. A gente vem de épocas aí para as mulheres que tá com diversos temas que estão sendo polêmicos, mas assim, a gente sente a necessidade de ter esse questionamento, esses dados que você acabou de citar, eles falam por si só. A maioria, arquitetas, mulheres, com todo o seu dedo feminino, com tudo isso que vocês fazem melhor do que ninguém. E apesar dessa maioria, apesar de tudo isso, fica a pergunta, né? A questão, o papel da mulher, da arquiteta na construção civil. Porque quando o âmbito é maior, construções maiores, empreendimentos maiores, tantas mulheres não assinam, porque o questionamento, apesar desse quantitativo ser superior, na hora da assinatura, esse número é inferior para a mulher. O que é que vocês acham, essa trajetória, na percepção de cada uma de vocês, da mulher na construção civil? O que é que vocês acham que acontece com isso? Vamos lá. Eu comecei minha trajetória na arquitetura trabalhando como estagiária em uma grande construtora. E eu trabalhava no setor de projetos. Então, a construtora que eu trabalhava, ela contratava profissionais de arquitetura, de complementares, hidráulica, estrutural, enfim. E desde sempre eram sempre escritórios assinados, encabeçados por homens. Vale a pena ressaltar, gente, que são projetos incríveis. Isso é indiscutível. Nós temos profissionais, arquitetos, homens admiráveis. Inclusive, vale ressaltar também que Salvador vem ganhando uma cara nova. Com projetos saindo um pouco da mesmice. E isso, como arquiteta, me deixa muito feliz mesmo, porque a arquitetura é exatamente pensar fora da caixa, com funcionalidade. Então, em momento nenhum, a gente não está questionando os profissionais, nem a qualidade do serviço, nem a competência. Acho que é muito uma questão de abertura de mercado também. Sim. Então, até você traz, assim, questão de premiação de arquitetura. A gente tem para quem não conhece, né, o nosso Nobel da Arquitetura, que é o prêmio Pritzker. Então, assim, a gente tem mais de 50 laureados. Você traz esse dado de que são mais de 60% das atuações são feitas por mulheres. Em compensação, aí você vem escritórios exclusivos chefiados por mulheres, são 3. Então, de 53 que chegam ali na frente, que conseguem esse espaço. Então, o que está por trás dessa não abertura, né?
Será que é uma coisa realmente de falta de interesse do público feminino, que eu honestamente acho que não é. Muito menos Muito falta de competência, né? competência. Jamais. Jamais Então, será. acho que é uma questão de mercado Estrutural, mesmo, que a gente vem trazendo. Até quando eu sento para conversar com meu pai tinha muitos amigos arquitetos antigamente. E hoje em dia é um mercado que vem mudando, graças a Deus, mas acho que falta muito ainda, assim, dos grandes nomes da arquitetura trazerem esse peso feminino que é tão importante. Sim. Você levantou uma bola de muito importante quando você fala, né? Meu pai fala que tinha muitos amigos arquitetos. A gente não pode nunca deixar de lembrar do histórico que vive. Eu tive a grande sorte de nascer em uma família de mulheres fortes. Então, minha avó sempre trabalhou e batalhou e foi arrimo de família, sustentou família. Minha mãe a mesma coisa. Então, eu tenho essas referências, mas a gente sabe, se eu for perguntar para as minhas amigas, muitas avós não trabalharam. Sim. Muitas avós nem estudaram. Muitas avós não tiveram nem a oportunidade Vem lá de trás. Toda de se essa- formar. Então, a gente sabe que nós temos um caminho muito grande a trilhar. E a engenharia civil, ela é formada por homens, talvez na sua totalidade. Não levantamos esse dado, é uma gáfia. Mas se a gente for olhar em termos de engenheiros, eu imagino que nós temos muito mais engenheiros do que engenheiras. Tenho visto mudar também. Eu tenho visto mudar. Felizmente, nas visitas, a obra e Sim, tudo mais, já eu fico super encontramos. feliz. E eu fiquei curiosa, Bi, você falou que atua muito em obra, né? Fazendo aí à frente. Como é que é essa vivência? Você tem dentro de casa, Trazendo, né? assim, pra uma realidade mais Eu queria só próxima. pontuar uma coisa que eu acho que quando a gente fala de arquitetura, nem todo mundo tem ideia do quantas áreas a arquitetura abrange. Sim. Né? Porque a gente fala da arquitetura hospitalar, a gente fala da arquitetura residencial, mas a gente também fala muito da parte de design de interiores. Dentro do design de interiores, aí sim, eu acho que a mulher foi muito vinculada há um tempo a escolher tecido, a escolher esses Decoração, acabamentos, né? decoração. E a arquitetura não é isso. É Né? uma Não é extrema só Não é só técnico, isso, na verdade. inclusive. Começa muito antes. Isso é a cereja do bolo, digamos assim. Então, eu acho que a gente foi muito vinculada, primeiro, quando era uma repaginada, ser mais mulher, mas quando era uma parte estrutural e ir para escritórios grandes. E a gente está vendo esse cenário mudar. Mas é bom a gente falar sobre isso, de que a arquitetura começa no antes, no pré, na construção da ideia, na elaboração do projeto, e a decoração, a parte de produção que a gente chama, é só a cereja do bolo. Então, a gente é capaz de fazer tudo isso, né? De executar tudo isso. Agora vamos E agora, falando sobre essa parte de vivência, né? Quando a gente... Para mim, é muito válido, como mulher, isso eu também gostaria de ressaltar, trabalhar com o meu esposo e ele está na obra, né? Porque quando eu estou lá, ele está em casa. Então, o mesmo papel que eu empenho na empresa e em casa, ele também empenha na empresa e em casa. Então, ele é muito parceiro quanto a isso. Eu não tenho que... Quando eu estou trabalhando até mais tarde ou quando eu estou na obra, é porque ele está lá resolvendo os B.O. de casa, entendeu? Nós temos 3 filhos. Então, para mim, isso é muito bom. Mas, quando a gente iniciou a empresa, né? Quando eu trabalhei em alguns escritórios de arquitetura e em um certo período, eu trabalhei num hospital, como arquiteta hospitalar. E eu saí de lá para poder abrir a empresa. E essa primeira obra, que eu não me esqueço, a gente foi fazer obra e projeto, né? Que a gente foi executar. Eu fui muito questionada quando eu entrei. Fiz o projeto e na hora de explicar o projeto, de comprar o material, né? De estar ali no canteiro. Foi sua primeira experiência no canteiro de experiência, obra. Sim. Aí eu liguei pra Neto na hora, assim, e aí eu fiquei meio... Ele, vá lá e fale. E foi assim, né? Só pra contextualizar. Eu liguei, o mestre pediu um material e eu não entendi o material que ele estava pedindo. Perguntei de novo, pode repetir? E ele repetiu, eu anotei e estava conferindo, né? Se estava de acordo com o que a gente tinha especificado. Só que ele não desligou o telefone e aí ele falou, né, com as outras pessoas da obra. Se ela não entendeu nem o material, imagina o restante, né? Ele não desligou. E eu vivi uma experiência muito
parecida em proporções diferentes. Comentei que eu trabalhei em uma grande construtora e quando eu saí dessa grande construtora, eu fui para uma outra grande construtora já trabalhando no campo. Trabalhava no setor de qualidade, fui contratada para trabalhar no setor de qualidade. E essa construtora tinha vários empreendimentos, um próximo do outro. E eu fui contratada para um empreendimento específico. Quando eu cheguei lá, me lembro bem, eu estava com uma camisa rosa. Com minha cara... A gente, todas nós temos cara de nova. Então, eu com minha cara de 13 anos de idade, na hora que eu entrei, o engenheiro responsável para a obra falou: o que é que você está fazendo aqui? Eu não trabalho com mulheres. É brincadeira. E aí eu, gaiata e ousada que sou... Assim, não preconceito velado, foi realmente... Não trabalho com mulheres. Não trabalho com mulheres. Aí eu sentei, cruzei os braços e fiz: olha, então você ligue pro seu supervisor, pro seu diretor, pra sua diretoria, que foi ele que me contratou. E é ele que vai dizer pra onde eu vou. Então eu sentei, cruzei os braços e fiquei batendo bem perto. E daí eu fico me perguntando assim, ele não teve a chance de te conhecer, de conhecer o seu potencial técnico, de se questionar. O que você deixaria de entregar? Ela foi julgada pelo simples fato de ser mulher, de não querer trabalhar. Mas graças a Deus, não estamos falando do mal de homens, eu mesmo amo, tenho muitos na minha vida que eu amo e que são referências. Um outro homem da mesma construtora de uma outra obra soube, porque foi um burburinho, imagine, gente. Foi um burburinho. Surreal. Foi um burburinho. E aí essa pessoa saiu correndo, virou pra mim e falou assim: ó, Adriana, só esse empreendimento teve a verba pra lhe contratar, pra contratar alguém do setor de qualidade. Mas eu tô precisando muito, vinha pra cá. E aí ele me acolheu, eu fiquei trabalhando 1 ano com ele. E eu brinco que ele é quase o padrinho do meu escritório. Porque eu comecei a trabalhar na J... Vou voltar, tá? Ele corta. Só um minuto. Só pra eu marcar aqui. Isso. E aí, quando você acabar, eu já vou dizer, então você já respondeu a minha curiosidade, que é de se aconteceu de alguém duvidar do seu trabalho, de que você era responsável por algo. E você acabou de exemplificar isso. Pode ir. Eu vou perguntar aí vocês, meninas, quando eu comecei a trabalhar nessa construtora, eu trabalhava entregando imóveis. Eu recebia quem comprou os imóveis e fazia toda aquela parte de apresentação, de vistoria e tudo mais. Comecei lá e aí o pessoal me perguntava: você faz projeto? Eu dizia: eu sou arquiteta, mas eu trabalho para a construtora, não posso pegar o projeto. Um belo dia eu estava tendo essa reunião com meu supervisor que me acolheu e meu telefone tocou, eu pedi licença porque era um proprietário do imóvel. Na hora que eu atendi, ele viu eu negar o projeto. Aí ele falou: mas por que você tá negando o projeto? Eu falei: não, porque eu trabalho aqui e é duplo interesse. Aí ele falou: mas sua mãe não é arquiteta? Eu fiz: é. Aí ela: você não pega, mas o escritório dela pode pegar. Pode pegar por ele. Aí eu falei: mas eu posso mesmo? Aí ele: pode. E em 3 meses a gente tinha pego mais 10 projetos no mesmo empreendimento e eu tive que pedir as contas. Tá vendo? Eu tive que pedir demissão. Ou seja, provou além do valor daquilo que estavam te limitando. Exatamente. E você já, Bia, falou também, uma curiosidade que eu tinha, se você já teve que provar para alguém que você era responsável, por aquilo aí. Você provou as duas de maneira... Gi, já teve algum... Em relação eu acho que é algo super diário, assim. É uma experiência quase que universal, sabe? Então, por exemplo, nesse controle de qualidade que a Adri estava trazendo, a gente também presta esse serviço dentro do escritório para os nossos clientes. Então, estou recebendo as chaves da construtora, quero garantir que o meu empreendimento está sendo entregue em conformidade, a gente faz toda a parte de vistoria, né? Antes da entrega das chaves. E a gente vê que existe uma resistência muito grande, por exemplo, de até a gente sair como, assim, uma implicância, sabe? De chegar nos detalhes, porque a maçaneta está oxidada, que são controles de qualidade que a gente tem como padrão no escritório, mas por a gente estar ali na frente, apontando, questionando, parece muito que a gente é implicante. Então, assim... de questionar, de ter paredes super tortas, que a treina laser nem consegue atravessar a parede. E daí, ser questionado, assim,
de que a gente tá vendo coisa demais, tá vendo coisa onde não tem, até o ponto de ligarem pra gente assim, gente, facilitem meu trabalho, vocês estão sendo muito implicantes. Eu falei, não é implicância, gente. Ou assim, você vai fazer Então, reforma. assim, Por que você tá querendo tanto E talvez, de ouvir assim, um homem no mesmo papel seria visto, poxa, ele é detalhista. Isso. Sim. Ele é muito atento. Então, pra gente sai muitas vezes como implicância. Pelo fato de ser E isso apenas não é mulher. exclusivo desse item. A gente muitas vezes corrige um orçamento, tratando com o pessoal de obra. Então, esse controle de qualidade a gente não faz só na entrega, a gente faz em todo o processo de obra. Então, muitas vezes, a gente tem até que medir o que a gente está falando, ter um certo cuidado Pra não ser mal no traqueio, interpretada, né? para não ser mal interpretada por ser simplesmente Mulher. indireta. A forma que responde até orçamento, quando eu falo, quando eu já sei que a pessoa já não tá muito afim de falar, quando o Neto fala, ou eu pego o WhatsApp dele e falo, é completamente diferente. E você consegue ter essa métrica, né? De Sim. quando é você e quando é ele. Muito diferente. É complicado isso, né? Ter que... Totalmente. Mas, não só para trazer os pontos, né? Eu acho que o mercado ainda não enxerga o tamanho do potencial. Porque essa parte dos detalhes, principalmente quando a gente vai tratando de arquitetura, que é uma área multifatorial, eu acho que a mulher, ela traz muito para a mesa. Então, assim, a gente sabe que a mulher tem esse... quase como um dom, né, de poder lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, e a gente traz isso para a mesa, podendo analisar tanto estética, quanto estrutura, quanto funcionalidade. E eu acho que ainda não existe essa visualização de mercado para que essa abertura ela seja feita, né? E daí a gente fica tentando provar o nosso valor, assim, mas que é um processo que no final acaba sendo cansativo. Sim. Mas assim, Gi, eu preciso dizer que eu vejo uma mudança muito grande nesse cenário. Isso que eu ia exatamente perguntar. Se vocês e- percebem alguma movimentação, Sim. alguma E no- mudança nesse cenário. No micro, quando a gente tá pensando em obra de apartamento, arquitetura de interiores, eu tô falando por mim, eu já não sinto essa dificuldade. Lá no escritório, eu consigo lidar muito bem com os meus prestadores de serviço. Temos inúmeros parceiros, engenheiros que fazem nossas obras que a gente indica, que a gente não sofre, mas até no trato com o pedreiro, eu consigo lidar muito bem, mas eu acho que é muito a postura que a gente acaba adotando. Eu tento ser sempre firme e doce ao mesmo tempo. Sim. Porque eu preciso que eles me respeitem, no sentido de eu sei o que eu tô fazendo, mas Não seja a mulher... questionada e duvidada, né? Não sobre seja o que você tá questionada falando. e duvidada, mas a mulher, eu acho que ela tem um dom de ser gentil também. Então, eu nunca entro na linha pedante. Eu tento usar o meu lado feminino pra chegar, tipo, com carinho na hora de brigar com eles, digamos assim. Tipo, vou falar um nome aquele aleatório. Seu Zé... Rapaz, não é possível. Você não viu? Vem cá, por favor, me ajude. Então, eu sempre vou levando nessa linha, mas eu também aprendi a me posicionar e no momento dura de falar assim, olha, é inadmissível isso aqui. Então, precisamos resolver. Agora, o cenário mudando também, eu percebo nos prestadores de serviço. Não só dentro do escritório. Mas eu fico extremamente feliz quando eu chego numa obra e tem uma pintora e tem uma mulher legal. na parte de Uma curiosidade, eu nunca vi uma assentamento. pintora. A gente tem na nossa mulher, equipe muito uma raro. pintora. Eletricista mulher, né? E aí eu fico muito feliz. Papel de parede, claro que elas precisam ter qualidade, mas eu fico com mais vontade de indicá-las quando eu vejo, entendeu? E eu acho que faz total diferença no olhar, no acabamento, que a gente já citou isso. Perfeccionismo, né? Exatamente. E a gente vê muito pouco. A gente tá falando da nossa atuação, né? Assim, quase como nossa bolha, mas essa atuação da obra civil em si ainda é muito fechado, né? As mulheres, elas acabam ficando mais na parte mesmo da limpeza, na parte do acabamento fino. Eu, por exemplo, nunca tive a sorte de encontrar com uma mulher pintora.
A gente Por tem na exemplo. nossa equipe uma mulher pintora. Que legal. Isso A é gente muito bom. já entrou num tema bem legal aí, que já está linkando, que é a autoridade. Sim. O papel de vocês, das mulheres, no canteiro de obra, que é exatamente que Idri já falou, que tenta mesclar o jeitinho Sim, dela, dela, de mulher, sim. o feminino, mas que é dura, que é firme. Sim. Então, como é que vocês veem? Cada uma usa uma estratégia, como é que vocês veem isso em relação a vocês? Firmeza e vou na mesma linha de Adriana. Firmeza e carinho ao mesmo tempo, por favor, com todo... Mas sem dar também muita abertura, digamos assim. Mas quando eu chego na obra, hoje em dia, pelo menos, como a gente trabalha com algumas equipes fixas, eles respeitam muito, entendeu? Então, é todo mundo muito tranquilo. Agora que a gente já conseguiu, né, se impor e que eles já conhecem o nosso trabalho e tal. Ainda tem poucos problemas hoje em dia em questão de respeito, assim. O cenário está mudando, cenário. então. Com E você, certeza. Gi? Eu tento pecar pelo excesso técnico, talvez. Eu ainda sinto muito uma necessidade. Não é uma necessidade, mas assim, uma valoração muito ligada ao gênero. De que assim, não tem tanto conhecimento, etc. Então a gente sempre tá, claro, usando o nosso lado empático, que eu acho que é muito importante. Mas também buscando trazer assim, porquê das coisas, porque no nosso ramo nada é por acaso. Então tudo tem uma questão técnica por trás, então a gente busca sempre se posicionar, trazendo essa parte técnica, que é uma parte que a gente domina bastante. Então a gente traz isso de uma forma a fazer o outro entender dos porquês. Então, assim, essa parte da implicância que eu tava assim, não é implicância, é porque daqui, lá na frente, talvez aconteça algo que seja. Então, a gente vai pecando por esse zelo técnico para que a gente possa ir se posicionando de melhor forma. Bater uma curiosidade aí para todas. Já chegou alguma obra, algo que vocês estejam lá, que vocês estão com um projeto que tem que ser feito exatamente daquele jeito, e de vocês pegarem um prestador, alguém e falar, eu não vou fazer, tá errado, algo do tipo, e você explicar, e no final, de maneira gentil, de todas as maneiras, tem que falar, pronto, mas você vai fazer assim, porque assim é o certo. A curiosidade, já Sim. aconteceu com vocês? Já. Não tenho nenhuma lembrança. Até porque a gente chega doce, mas a gente também põe respeito. Sim. Então, nunca ninguém me disse que não iria fazer. Ou Daquele jeito que estava daquela errado. forma que estava errado. Mas se um dia isso acontecesse, a gente saberia muito bem como lidar com essa situação de virar e falar, olha, a autoridade na obra, nesse momento, sou eu, sou o cliente, e eu respondo pelo seu trabalho. Então, se estiver errado, quem vai responder sou eu. Sim. Então, você vai fazer exatamente da forma que eu estou lhe dizendo, e que se estiver errado, a responsabilidade disso é minha. Na verdade, nunca diz está errado, mas que talvez tivesse uma forma mais fácil de ser feita. Mas é naquele ponto que eu tinha citado antes. Eles ali dentro da obra, às vezes, não entendem o quanto vai chegar o final da estética. Então, eu quero dessa forma, porque esteticamente, no meu projeto, vai fazer diferença. Então, bater o pé, que é mais difícil, mas eu quero dessa forma. Né? Hoje em dia, com os 3Ds e tudo mais, fica até mais fácil Deles visualizarem e tá dentro da obra. Mas tem essa resistência. Sim. Se da outra forma é mais fácil, por que vai fazer dessa? Mas pra gente faz diferença no final fazer dessa forma. Eu acho que é uma visualização daquilo do todo, sabe, Bi? Que é a questão da gente conseguir usar todas as disciplinas ao nosso favor. E uma coisa que eu pontuo, já ocorreu isso algumas vezes, Vi, infelizmente. Mas voltando para o assunto, a gente tem isso, e ter esse lado um pouco mais firme às vezes é necessário. Eu comento que na obra são todos defendendo um interesse, uma forma que acreditam melhor. E a gente, chefiando esse projeto, a gente tem por obrigação estar vendo tudo isso, todas essas disciplinas, e trazendo elas para um resultado. Né? Para o resultado então, de excelência. Às vezes eu uso como exemplo, tá? Mas assim, o rapaz do ar-condicionado, ele vai ver onde vai cair o dreno, etc. Mas às vezes ele não tá vendo que no seu layout ali cai bem em cima de uma área de refeição.
ninguém quer comer uma refeição fria ou sentindo muito frio. Então, a gente precisa trazer essa justificativa, particularmente, né? Eu acho que nós mulheres, a gente acaba cuidando muito mais desse discurso para até mesmo eu trago questões às vezes de segurança mesmo, sabe? Eu frequento a obra sozinha. Eu e minha treina contra o mundo. Então, às vezes, eu tenho muito esse zelo com essa comunicação de falar assim, ó, entenda o seu ponto, às vezes é só uma interpretação de projeto, mas a gente vai seguir dessa forma por causa disso, disso e disso. Perfeito. Combinado? Combinado. Porque às vezes a gente fica também num receio de entrar num embate, choque, né? que já várias vezes quase aconteceu por uma questão de segurança física mesmo. Sim. De estar dentro de uma obra onde o contexto majoritário é masculino e a gente tá ali. Bom, sou a autoridade, mas ao mesmo tempo existe uma coisa do embate, né? Que a gente vai sempre estar evitando. Perfeito, perfeito. Um pouquinho o nosso bate-papo, que tá incrível. Se a gente ficar aqui, tem assunto para amanhecer aí o dia. Me tira uma percepção que eu tenho em relação a por que nós vemos poucas figuras femininas assinando esses grandes empreendimentos. Qual é pelo menos eu tenho essa percepção, eu queria saber de vocês, se vocês têm essa mesma percepção em relação a isso, a figura feminina lá na assinatura final desses grandes empreendimentos. Eu particularmente concordo um pouco, tentei procurar rapidamente na memória e não conseguiria lhe dizer nesse momento nem 2 escritórios que estejam assinando ou que tenham assinado em Salvador um empreendimento de grande porte, um escritório que seja encabeçado, que tenha... Ou pelo menos não na mesma proporção de ou divulgação. não na mesma proporção Sim. de divulgação, exatamente. E eu não acho que isso é só um cenário de Salvador, tá? Quando eu paro para pensar no macro, a gente tem Nina Bobardi, eu poderia dizer aqui também Zaha Hadid no mundo, mas se me perguntassem homens, eu citaria 10 nível mundo e Brasil, muito fácil. Uhum. Então há dificuldade de achar uma mulher e até nisso, pra né? gente, assim, pra olhar caminhos que outras mulheres já trataram, que já percorreram, né? Buscar inspiração. Se torna mais difícil porque é um mercado ainda muito fechado. Mas muito mais por estrutura do que por capacidade, né? Sem sombra de dúvidas. Eu acho que é, sim, o estrutural, quando a gente para ver o histórico. Eu entendo também que é muito mais fácil a gente continuar trabalhando com os profissionais que vêm trabalhando e desempenhando trabalhos incríveis. Então, talvez seja por isso que a gente acaba percebendo talvez até os mesmos nomes. Isso, e aí já tá linkando em relação à sua resposta. Quando vocês estão respondendo, eu já tô aqui, pegando um monte de coisa. A gente tá vendo o boom do mercado imobiliário, principalmente aqui na nossa cidade, nas redondezas, no litoral norte. Onde a gente anda aqui é um canteiro de obra, é obra para tudo quanto é lado. E eu acho engraçado, desculpa interromper. Não, pode. É uma conversa. Que você traz assim, não me vem na cabeça nomes que fizeram, mas com certeza você consegue pensar em vários nomes de colegas que poderiam fazer e fariam super bem. Importantíssimo isso. Então a admiração ela existe, Isso. talvez não exista a abertura para oportunidade. E eu acho até que cabe sim o convite para quem esteja aí pensando em fazer grandes empreendimentos, deem oportunidades, porque nós temos mulheres incríveis que fariam empreendimentos fantásticos e que é muito importante a representatividade. Claro. É muito importante a inclusão também. E uma coisa que é muito importante a gente falar, até para não ser injusta com ninguém, a gente vê grandes arquitetas. Sim. E grandes nomes na parte de interiores. Inclusive, a gente está até assinando uma área comum de um empreendimento aqui de alto padrão. Agradeço demais a oportunidade. Junto com o meu escritório, tem muitos outros escritórios de arquitetas que também assinam as áreas comuns.
Mas o que a gente está falando nesse momento são assinando os arquitetônicos. Isso. Arquitetônicos, Complementares. planos urbanos, E planos só de complementando de ocupação, tudo o isso. link foi minha percepção, que eu quero saber se vocês têm também em relação ao canteiro de obra, tudo isso que a gente vê, muitas obras, e eu percebo também várias repetições. Você falou a questão de inclusão, de oportunidade, e já veio surgindo isso na minha mente. É uma percepção minha, o que é que vocês acham? Eu acho que eu vejo muito as mesmas coisas, os mesmos escritórios, algo sempre repetido em muitos lugares. O que é que você acha em relação a isso? É percepção ou é coincidência? Eu acho que é a tendência de mercado de você manter os seus parceiros. Eu acho Entendi. que existe ali uma linha de parceiros, porque são escritórios incríveis. E deu certo, eu vou continuar mantendo esses mesmos parceiros. Mas tem espaço para todo mundo. Tem escritórios Salvador tem crescido maravilhosos. muito também. Não Isso, Salvador, é um canteiro Salvador de e obra, região né? metropolitana. Região, o Tem litoral. crescido muito, e eu acho que pode haver esse empenho de trazer novos nomes para esse mercado. Então, esse convite, né, que a gente... Esse Debate, esse quase, bate-papo, que a gente que a gente levanta deixa. temas Esse polêmicos bate-papo. importantes, na verdade, não é para... de forma nenhuma, não contratem. Isso. Deem Deem oportunidade. Sim. a nomes Porque- novos. Sim. E também não entrar nesse assunto, não é nem pegar um escritório que está começando, porque a gente tem inúmeros escritórios muito experientes que assinam inúmeras casas, até empreendimentos de portes até um pouco maiores, mas nunca de grande porte. Vocês já responderam também um questionamento que eu tinha, que o Ah. problema é falta de talento ou falta de Não. oportunidade? E Falta de oportunidade. aproveitando o gancho também, tivemos a honra de assinar agora um prédio de estúdio loft, mas no interior da Bahia. Legal. Então, a gente vê até que os clientes, de uma forma em geral, eles estão mudando. E eu acredito que não só o meu escritório, mas como outros escritórios de arquitetas assinam empreendimentos, prédios, villages, enfim. Mas nunca eu imagino para grandes construtoras. Isso a gente já assinou familiar. Prédios familiares, nunca para grande construtora. Mas É um caminho que É um está caminho que tá um também- cenário que a mudando. tendência é mudar e que tem que ser o intuito das conversas, do bate-papo, o tema Elas Assinam é justamente esse. A gente está se perguntando. Às vezes a pessoa faz por instinto, todo mundo está ali acostumado a fazer aquilo, mas é isso mesmo que a gente quer, mexer, é perguntar o porquê. E a gente quer mudar um Tudo pouquinho isso, também a cara de Salvador, né? Exatamente. Também Eu acho colocar que um pouco o da nossa sonho identidade. mesmo é que essa questão de gênero, ele deixe de ser uma tratativa, exatamente. assim, entendeu? Que a gente não precise estar incitando isso, que seja algo cada vez Isso. natural, como tem sendo nos espaços mais... os espaços menores, e que a gente possa ir ocupando espaços maiores, dadas as oportunidades. Às vezes o que está faltando é isso, é a oportunidade de estar ocupando. Outra curiosidade para as três. Se vocês pudessem assinar, uma vontade de assinar um grande empreendimento, o que é que fascina mais? Qual a vontade de cada um? Um grande empreendimento desses. O que é que vocês pensam? Qual é a vontade? Eu sou apaixonada por desenvolver layout, por resolver layout. Por isso que eu gosto muito de reforma. Porque a gente tem a oportunidade de dar uma cara Mudada, nova, geral. uma mudada, né? Deixar mais funcional. Então, eu tenho vontade de lofts, de casas com... apartamentos, no caso, né? Com vários layouts diferentes, mas que funcionem, né? Porque a gente vem hoje sem críticas, de forma geral, a gente vem mudando muito o tipo de planta, né? Que tá se trabalhando. Então, você queria desenvolver um apartamento Isso. com umas plantas... Mais elaboradas, assim. Exatamente. Se tivesse a oportunidade, eu gosto muito. Eu já sonho mais alto. Eu sou apaixonada por nossa cidade. Eu sou apaixonada pelo mar. Então, um sonho seria poder assinar um empreendimento
de grande porte à beira-mar, onde a gente conseguisse pensar em uma arquitetura que proporcionasse conforto para a cidade, que trouxesse o movimento do mar, o vento, tirasse partido disso, proporcionasse também uma área comum, fluida e funcional para essas pessoas que não que seja moram, só lá para foto, Instagramável, mas que não seja, realmente mas que realmente funcionasse e sem prejudicar o entorno. Entendi. Porque a arquitetura, ela é muito mais o macro do que o micro. Sim. Sim. Tudo que a gente faz, inclusive eu brincava, dizia, gente, eu vou projetar uma coisa que vai mudar a imagem da cidade. Exatamente. E eu vou mudar a percepção que pessoas que nunca me viram na vida Sim. vão ter sobre esse elemento. Sim. Porque se a gente pegar, talvez, até a própria Casa do Comércio, que é uma arquitetura icônica, que eu vou ter uma percepção, meu filho vai ter outra, vocês vão ter outra. E querendo, vocês arquitetas, vocês desempenham um papel fundamental. Que vocês estão falando aí, eu tô aqui, ó. A gente olha assim, a arquiteta tá ali, mas assim, como eu iniciei nosso bate-papo, a arquitetura, ela muda a cidade. Ela transforma as vidas das pessoas, ela faz seguir tendência. Então, vocês são totalmente responsáveis e vocês têm que ter essa responsabilidade. Como você citou que um sonho é construir um empreendimento na beira-mar. Você tem que ter essa responsabilidade de você não mudar a fauna, a flora, de você não atrapalhar essa questão sociocultural de todo mundo. Você tem uma observação de você estar ali fazendo algo legal, funcional. Quando o Bia fala que você quer construir um prédio com plantas pensadas em várias formas, de maneira... Então, assim, vocês têm uma responsabilidade muito grande sobre a vida de todo mundo e sobre o visual de qualquer cidade, de qualquer coisa. E você, Gi, o que é que você sonha assinar? Eu sonho em conseguir devolver para a cidade tudo que a cidade nos dá. Então, acho que se fosse por esse ramo, seria algo muito ligado à questão dos equipamentos urbanos, equipamentos sociais. Então, acho que Salvador ainda tem uma carência um pouco dessas questões e eu amaria ver... Você iria para uma linha mais urbanista. Não de urbanismo, mas de equipamentos que atendam ao urbano. Sim. Então, acho que a gente ainda tem muito potencial de história, de museus. Que não são explorados, né? De elementos de entretenimento. Às vezes, um empreendimento que vai trazer cultura para dentro. E eu acho que a arquitetura, ela fala muito com a cultura. Então, trazer um empreendimento que traga essa cara da cidade e que dê essa devolutiva para uma população. Então, algo nesse sentido, mas também... acho que algo super interessante seria fazer empreendimentos no sentido de prédios, principalmente prédios empresariais, que eu acho que tem tido esse avanço forte também. Então, acho que é importante a cidade ter um pouquinho daqui, ter um pouquinho dali, para que a gente possa ter uma cidade cada vez mais, não somente de fachada, assim, sabe? Mas uma cidade viva. Então, é algo que me instiga bastante. Fica a dica para vocês que estão assistindo. Passem para as pessoas que... 3 aqui, arquitetas maravilhosas, com vontades, com sonhos, que pode ter certeza que se elas botarem, derem a oportunidade aí, elas vão longe. E já linkando para a questão do futuro, que eu tenho certeza aí que tudo isso que vocês estão falando, em breve... Vocês vão estar assinando e a gente vai estar mostrando. Então, como é que vocês veem o futuro da arquitetura? E quando eu falo assim da arquitetura, eu já vou mais linkado para o nosso tema em relação a vocês, em relação às mulheres. Como é que você vê um cenário ideal em relação a tudo isso que a gente conversou aqui? Quem quiser primeiro, pode... Se o mercado está mudando para as mulheres, o que ainda precisa, quando eu falo assim, eu estou abrangendo isso, o que é que precisa evoluir na construção civil, se é a questão de oportunidade, tudo isso que a gente já falou, mas como vocês enxergam essas questões no futuro, que seja bem próximo, né? Que a gente já está caminhando para isso, que já está mudando, mas que eu acho que tem muito ainda a evoluir para vocês, que são pessoas
arquitetas profissionais no geral, talentosíssimas, que têm um mundo aí nas mãos para mudar, que só basta ter a oportunidade. Eu acho que a mudança principal, Vi, a gente está falando muito de escala macro, né? Isso. Mas ela vem muito também do micro. Então, dá oportunidades. Eu, particularmente, já ouvi de ex-chefes terem uma preferência por contratar arquitetos, homens. Então, acho que vem de dar oportunidade, tanto dentro dos nossos escritórios, quanto em construtoras, e a gente ir ganhando esse espaço gradativamente, até o ponto de que a gente tenha, assim, muito mais de 10 nomes para elencar aqui na nossa roda de conversa de arquitetas atuantes em grandes empreendimentos, que é algo que eu sinto que falta um pouco. Então, eu sinto que vem havendo uma mudança de mercado e a gente torce, né, para que seja uma mudança que venha atender, assim, com esperança ainda na nossa geração, né? Eu acho que, de forma geral, um ponto assim, que doeu em mim, né? Quando eu resolvi abrir o meu próprio escritório, no caso, que a gente ainda é muito questionada quando a gente escolhe ser mulher, profissional, esposa, mãe. Eu fui muito questionada, né? Quando eu quis ter os meus filhos e ser profissional ao mesmo tempo. Você tem que estar provando. Tem que estar provando sempre tudo e que você pode, mesmo você nova, que a gente tem potencial para isso, né? Então, concordo com o Gi, que é dar oportunidade. A gente sabe que a mulher, ao ser contratada, né, ela vai ter o período, porque ela vai ser mãe, né? Que ela vai ter essa questão também de ter a casa dela para assumir, mas isso não diminui o potencial dela. Não tira a né? A gente tem hoje cada vez mais mulheres que também são chefes de família, então tem essa oportunidade. E essa questão de ser chefe de família também na construção civil, delas poderem estar dentro do canteiro, porque elas precisam também trabalhar, né? A mão na massa. Exatamente. Eu acho que tudo que a mulher se propõe a fazer, a mulher ela tem isso. Tem isso, faz eu muito acho bem que feito. como a gente falou, que é uma coisa histórica. A mulher, desde... A gente está com o Gi aqui, que está gravidinha, nossa mamãe. Então, Dri, Bia, já somos mães. Gi já está aí nessa jornada. Então, eu acho que já começa da questão da maternidade, né? Que você assume, que você gera. Então, a mulher, tudo que ela se propõe fazer, ela faz bem feito, ela faz a nível de perfeição. Então, eu acho que as pessoas, o que você falou lá atrás, se as pessoas se atentarem para isso e explorar, Sim. é um caminho sem volta. Eu acho que, na verdade, a mulher ela tem que se provar desde o momento que ela nasce. A gente vem do histórico de algumas famílias machistas, por tudo que a gente viveu, e a mulher ela vai se provando a todo dia instante. e a todo desafio. E eu acho que o que fortalece a mulher, ela entender que ela não quer que a gente não busca facilidade na vida, né? Não, a gente não tá aqui falando, facilite. Mais fácil, mais simples. Não, a mulher, ela vem ao mundo e ela entende que ela vai conquistar o lugar dela. A gente só quer que as oportunidades, elas aconteçam e que, de fato, a gente um dia consiga uma igualdade de respeito e de posicionamento. E é muito importante também a gente entender o lugar de cada um. Porque mulher nenhuma aqui quer tomar o lugar do homem, muito pelo contrário. Eu digo para meu marido que eu tem amo. lugar para todo mundo, né? Eu quero que ele continue exercendo o papel de homem dele bem feito. Né? Por favor, continuem. Na hora de lavar o carro, eles precisam continuar lavando os carros. Não é sobre isso, mas é sobre confiança, sobre respeito. Né? Oportunidades iguais. E a gente não quer passar pela situação do eu não trabalho com mulher porque a mulher não dá conta. Sim. Uhum. Agora eu me lembrei de uma coisa aqui, de uma proposta que eu enviei de uma cliente, e na hora que ela foi fechar, ela também é chefe de família, e quando ela foi fechar, ela falou uma frase pra mim que me marcou. Eu confio e vamos fechar, porque se você tem 3 filhos e dá conta dos 3, você certamente vai dar conta do meu apartamento. Perfeita. Então, isso também dá muita força pra gente, né? De ter outras mulheres estímulo, né? Que estimulam a gente. E eu acho que dá o exemplo também, né? Vi falou aí, eu vou ter uma menina também. Então, uma coisa que eu sempre penso é assim, ninguém vai poder falar
que ela não vai estar podendo ocupar um espaço se ela tem um exemplo de uma grande casa. mulher dentro de casa, como eu tive também. Eu também tive. Então, assim, a questão de que às vezes a gente não vai poder esperar a oportunidade, a gente vai ter que simplesmente vir e criar ela. Eu queria ver, aproveitando o gancho também, Driga, quer continuar disso? Eu já ia Não, já pra... pode, mas passa. Dia das Mulheres estão chegando, já queria de antemão parabenizar as 3 belíssimas mulheres, belíssimas arquitetas, belíssimas profissionais, e queria assim que vocês deixassem o que vier, o que vier na cabeça de vocês, que vocês deixassem uma mensagem em relação ao Dia da Mulher, o que significa para vocês, o que vier na sua cabeça para que vocês sirvam. Vocês são inspiração para muitos clientes, para muitas pessoas, para os filhos, para os maridos, para todo mundo. Então, que vocês deixassem uma mensagem que vocês achem para as pessoas sobre o Dia da Mulher. O que é que que vier do coração. Eu acho que ser mulher é muito equilibrar pratos, né? E eu acho que isso a gente faz com maestria. Claro que tudo tem uma prioridade. Tem um momento que os meus filhos vão ser a minha prioridade, tem um momento que o meu trabalho vai ser a minha prioridade e o meu casamento vai ser uma prioridade. Mas eu digo que a gente tem capacidade para isso. A gente tem capacidade para desempenhar muito bem esses papéis. E que as novas mulheres, né, que estão nos assistindo e que estão querendo chegar e que duvidam de que podem ser mãe, arquiteta, esposa, que elas vejam que a gente consegue dar conta que tudo eu acredito muito que tudo é para acontecer no tempo de Deus também. Então, que a gente desempenhe com maestria e que a gente trabalhe com muita vontade e com muita firmeza, que essa oportunidade e esse momento irá chegar. Então, para mim, o Dia da Mulher é muito isso, a gente ter certeza que a gente tem um potencial e que a gente desenvolvendo ele, se aprimorando, o céu é o limite, a gente tem muita coisa pela frente. Aproveitando. Eu acho, Vi, que o encerramento perfeito é um desejo, né? Então, o desejo de que, para além da bolha, né, da arquitetura, que a gente tratou muito, mas que mulheres possam ocupar ainda mais espaços, principalmente porque a gente vê o ensino superior sendo cada vez mais ocupado por mulheres, mas que esses números se reflitam também na atuação profissional. Então, que a gente tenha mais mulheres em faculdades, mais mulheres sendo donas dos próprios negócios, que a gente sabe que é outro desafio à parte, mais mulheres empreendendo, que esses números eles se reflitam para a realidade prática. E que essa nova geração e que as gerações mais antigas também saibam que esse é um espaço que, apesar de ainda não ser tão amplo, que existem oportunidades e que a gente vai estar buscando elas. Então, acho que se a gente também fica esperando muito, todo esse movimento a gente fica muito pela vontade do outro, e é muito de vir, fazer, acontecer, mostrar o nosso valor, mesmo que ninguém esteja olhando muito, mas que uma hora a gente vai estar se realizando profissionalmente, que é tão importante quanto se realizar quanto mãe, quanto mulher, enquanto parceira. Então, que essas mulheres possam vir com cada vez mais força, cada vez menos medo de estar ocupando esses espaços, e que isso seja algo cada vez mais natural mesmo. Que é um lugar seu, por merecimento. Tem uma frase super clichê que fala, né? Lugar de mulher é exatamente onde ela quiser. E eu entendo que ser mulher, ela reúne muitas forças em si, né? Ser mulher, ela precisa ser sensível, ela precisa ser dura, ela precisa ser carinhosa. Mas, acima de qualquer coisa, eu acho que o ser mulher, ela precisa se entender, saber quem ela é, aonde ela quer chegar e o lugar aonde ela quer alcançar. Porque tanto mulher quanto homem, se um ser humano ela não sabe para onde ele vai, ele não vai chegar lá nunca. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar para todas as mulheres que hoje nos assistem é: se entendam. Entenda quais são as suas forças, porque eu tenho uma, a Gi tem outra. Cada uma de nós temos nossas forças. E que a gente
entenda as nossas forças, entenda os nossos valores, entenda as nossas qualidades. E que a gente tenha sabedoria de usar cada um desses valores no lugar certo, na forma certa, no momento certo, para que a gente consiga estar construindo uma história linda. E para isso, a gente precisa sim estar lembrando todo dia 8 que é importante ser mulher, que é importante a gente ter o nosso lugar e que é importante, acima de qualquer coisa, que a gente se apoie, que a gente saiba dar a mão. Perfeito. E que a gente saiba olhar para o outro e falar assim, olha, deu merda, a gente tá aqui, vamos comemorar, a gente tá aqui, e que nós juntas vamos conseguir construir um mundo melhor para mim, para meu filho, para a minha família, para as nossas famílias, para os nossos clientes, para os nossos parceiros. E se cada ser humano der o seu melhor em tudo que faz e naquele momento presente, o mundo com certeza estaria melhor. Com certeza. Passou bem rápido, quando o papo é bom, né? Super. Voa. Isso. Então, eu queria agradecer a vocês. Imagina, a gente que agradece. Foi um papo maravilhoso. Então, agradecer por vocês estarem aqui. Disponibilidade, foi tudo muito rápido. A gente pensou em algo para fazer, pensar sobre o Dia das Mulheres, sobre tudo isso. Então, queria agradecer a vocês, essas arquitetas, essas pessoas profissionais maravilhosas. Tenho certeza que todo mundo vai gostar muito e sigam elas no Instagram. A gente vai botar tudo direitinho, porque elas estão lá movimentando, botando o dia a dia delas. Então sigam, e dizer que foi um prazer estar aqui com vocês hoje, essa manhã deliciosa, para a gente estar fazendo isso, levantando o questionamento. Vou finalizar voltando com o que eu falei lá no início, que vocês têm um papel muito grande na vida de todos, a nível geral, com a arquitetura, que a arquitetura ela transforma cidades, então isso é fato, mas vocês têm esse poder, mas são vocês que transformam a arquitetura. Então, vocês já estão com seus escritórios consolidados, com a vida de vocês, e vocês estão nesse papel de querer promover isso, de querer sempre um lugar melhor. Então, o papel da Casa Brasileira, nós da Casa Brasileira, acreditamos que apoiar tudo isso, apoiar esse diálogo, apoiar todo esse movimento faz parte do nosso processo. Nós estamos aqui para isso, para estar proporcionando tudo isso. E dizer também que o projeto, tudo relacionado à arquitetura, a canteiro de obra, engenharia civil, não tem gênero. Ele tem assinatura. E elas assinam muito bem. Parabéns para vocês e para todas as mulheres. Um feliz Dia das Mulheres. Feliz Dia das Mulheres.